noite, mais uma semana começando. Bem-vindos ao Votado, esta segunda-feira, 17 de junho. Vamos aos destaques de hoje. Polícia fecha clínica e prende falso médico. Falsificava laudos médicos e exames médicos, como espeliometria, eletrocardiograma. Polícia Civil apresenta ladrão que atacava e roubava mulheres dentro de agência bancária. E assim que ela sacava o dinheiro, que o dinheiro saía do caixa automático, ele já abordava, usando sempre de violência e grave ameaça. MC Delano paga fiança e é liberado após ser preso por importunação sexual. E mais, casa de apoio a familiares de pacientes em tratamento na capital pode fechar as portas. Com aluguéis, com água, luz, telefone, está completamente no vermelho. Um homem de 63 anos foi morto em Contagem, na região metropolitana, pelo ex-companheiro da namorada dele. A vítima era muito querida entre os amigos e vizinhos. A quadra de esportes do bairro Tijuca hoje ficou fechada. Geraldo Eduardo Ribeiro Silva tinha 63 anos. Foi ele quem idealizou e construiu a quadra. O espaço é utilizado para várias atividades de crianças e adultos na comunidade pobre de Contagem. Agora, ninguém sabe se o trabalho vai continuar depois da morte de seu Geraldo. Geraldo estava em casa com uma filha adolescente, a namorada de 19 anos e a filhinha dela de apenas 2, quando foi surpreendido pelo agressor. Segundo testemunhas, o homem pulou o muro e teve acesso ao local. Lá dentro, ele matou o desafeto com golpes de facão. As mulheres não sofreram nada porque se trancaram em um quarto. Ficaram lá dentro com muito medo, enquanto o agressor fugia pela rua. A polícia foi chamada, mas quando os militares chegaram, não conseguiram localizar o assassino. A vítima namorava com a jovem há cerca de 6 meses e atualmente os dois estavam também morando juntos. Segundo parentes dela, que não querem mostrar o rosto, a motivação do crime seria passional. Lucas Antonieri Vieira Gomes, de 27 anos, pai da filha dela, não aceitava o fim do relacionamento. Agora quer dizer então que ele já vinha ameaçando? Já vinha aí. É aquele jogo impuro, né? Diz que ele batia muito nela. Com medo, a jovem não está mais morando no bairro. Os filhos do seu Geraldo estiveram aqui na tarde passada. Vizinhos contaram que eles chegaram a trocar a fechadura do portão. Mas quando nós chegamos, encontramos o portão aberto. Na verdade, dá para ver que ele foi arrombado. Olha só, a fechadura realmente é nova e aqui dá para ver que totalmente danificado. A morte do homem que mantinha a quadra funcionando a pleno vapor e que era querido na região chocou os moradores. Porque ninguém é de ninguém nessa vida, né? A gente não é dono, não é propriedade de ninguém. A gente não deu, né? Parte para outra. Agora, querer achar que é propriedade dos outros, né? Não é. A polícia apresentou hoje um homem preso em flagrante ao roubar mulheres dentro de uma agência bancária no centro da capital. De acordo com as investigações, Luiz Carlos da Silva Paula, de 22 anos, agia geralmente aos domingos, dia de menor movimento bancário. Ele roubava e atacava mulheres dentro de uma agência na Praça Raul Soares, no centro da capital. Quando essa mulher entrava na agência, ele entrava logo em seguida, e assim que ela sacava o dinheiro, que o dinheiro saía do caixa automático, ele já abordava, usando sempre de violência e grave ameaça, agarrando-a por trás, e casos até de vítimas que sofreram gravatas, sabe? Então ele subtraía o valor que acabara de ser retirado do caixa, além de, evidentemente, outros objetos de valor que ela porventura carregasse, como telefones celulares, entre outros bens. O suspeito já estava sendo investigado. Ao menos 6 mulheres procuraram a polícia vítimas do roubo. Ele foi preso em flagrante ao tentar levar R$ 750 no último domingo. Já representamos pela sua preventiva a justiça e agora o trabalho é esse, de continuar chamando as vítimas, né, para que façam um reconhecimento formal. Outras vítimas podem aparecer com essa divulgação. Luiz Carlos, que é gago, tentou explicar por que cometeu os crimes. Que eu estava passando fome mesmo, minha esposa minha está grávida também, que eu estava fazendo mais para comprar fralda e esses trem.
Foi liberado após pagar fiança o funkeiro MC Delano, preso no fim de semana por importunação sexual. Acompanhadas de um advogado, a mãe e a irmã do cantor Delano Axel Silva Amaral, de 22 anos, foram até o Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, para acompanhar a audiência de conciliação. Não há, nesse momento, um juízo de mérito, há tão somente a homologação ou não de uma prisão em flagrante. A prisão em flagrante foi homologada, como supostamente em curso, indícios de uma incursão no crime de importunação sexual. Vi isso como uma coisa assim, sem muita perspectiva de sucesso, entendeu? Porque eu acredito no meu filho, eu sei que ele seria incapaz de uma atitude assim, e acredito também que, como a verdade sempre vem à tona, a gente está contente pelo desembolar da situação. MC Delano não falou com a imprensa. Ele foi preso na madrugada de sábado, acusado de importunação sexual, em uma danceteria na região oeste da capital mineira. Delano não era a atração principal da noite. Ele estava promovendo o evento e havia feito uma participação especial. A vítima contou aos militares que foi numa área reservada da boate para socorrer um amigo que estava passando mal depois de ingerir bebida alcoólica. Ela contou aos militares que Delano teria tentado agarrá-la à força. Já a versão do acusado é que ele pediu um beijo e ela recusou. Por telefone, a vítima não quis dar detalhes do que aconteceu. Olha, tudo que eu tinha para falar eu já falei na delegacia, tá no boletim de ocorrência e tudo mais. Se você quiser, você pode procurar lá e usar isso na sua reportagem, mas eu não tenho mais nada para falar. MC Delano pagou fiança e foi liberado 48 horas depois de ser detido. A Polícia Civil segue investigando o caso. Nesse momento, essas medidas que podem ser tomadas administrativamente contra qualquer órgão envolvido e até mesmo civilmente e criminalmente, contra a própria vítima, isso vai ser mantido em segundo plano, porque a prioridade da defesa nesse momento é ter o senhor Delano na rua, solto, para poder voltar a trabalhar, produzir, e depois nós vamos lidar com essas coisas no background. Quem conhece sabe o tanto que ele é humilde, o tanto que ele é bom de coração, é um pai excelente, é um filho que eu não tenho nada a reclamar. Foi um fato muito estranho que aconteceu na nossa vida, mas Deus é mais e deu tudo certo porque ele é um bom menino. Agora chora que você perdeu. Um baile funk em Betim, na região metropolitana, terminou em confusão e quebradeira neste fim de semana. De acordo com o gerente da boate, mais de 2.000 pessoas estavam no local. Segundo o boletim de ocorrências, a polícia foi chamada para conter uma confusão generalizada. Garrafas foram arremessadas e o local ficou destruído. A briga continuou do lado de fora da casa. A polícia teve que usar balas de borracha, granada de efeito moral e gases de pimenta. Não há registro de feridos e ninguém ficou ferido. A Polícia Civil prendeu um homem que se passava por médico em uma clínica no centro de BH. De acordo com as investigações, no local eram emitidos falsos exames a pacientes. Fernando Olímpio da Costa, de 58 anos, estava sendo investigado desde outubro do ano passado, quando a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima sobre a clínica. No panfleto, os serviços que eram oferecidos no local, inclusive com a oferta de atendimento externo. Ele tem passagem por furto, mas cometendo esse tipo de delito não. É a primeira vez que ele foi preso cometendo esse delito. A clínica ela fornecia o ASO, que é o Atestado de Saúde Ocupacional, que é um atestado usado para que o empregado faça o exame admissional para a empresa. Ele também falsificava laudos médicos e exames médicos, como espiriometria, eletrocardiograma e eletroencefalograma. Ele estava lá desde o ano passado. Ele admitiu que, eventualmente, carimbava alguns atestados, mas não admitiu todos os delitos. Ele vai responder pelo crime de exercício ilegal da medicina e de falsificação de documento particular. E em Itaúna, no centro-oeste do estado, uma mulher de 34 anos foi presa, suspeita de vender dezenas de receitas médicas que ela mesma falsificava. Com mandado de busca e apreensão, a Polícia Civil recolheu atestados timbrados do Hospital Manuel Gonçalves e da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúna e 2 carimbos com diferentes nomes de médicos. O material estava na casa da suspeita de 34 anos, que foi presa. As investigações começaram há um mês. Vieram até a delegacia de polícia, vários empresários, donos de empresas,
nos procurado alegando que alguns atestados não conferiam com dos médicos da cidade de Itaúna. Ela produzia carimbos, produziam atestados falsos, documentos públicos e impressos em banco. Os médicos que tiveram os nomes colocados nos carimbos trabalham no Hospital Manuel Gonçalves. Fomos até o hospital e verificamos que havia muitos blocos do hospital, procuramos a direção também, a própria direção também veio até a delegacia pedindo providência, procuramos os médicos, o médico falou que a assinatura não era deles e que eles também não produziam esse tipo de atestado dessa forma, que está escrito, as assinaturas eram bem diferentes. Segundo a polícia, a mulher falsificava e vendia os atestados. Ela cobrava por cada atestado, dependia do cliente, o dinheiro que ele tivesse. O valor era de R$50, R$100, R$10, R$20. Inicialmente ela começou a fazer o atestado para o irmão dela. Ela viu que o caso deu certo, ela começou a produzir atestados falsos na cidade. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a mulher não agia sozinha. Depois de receber o pedido do atestado, ela fazia a entrega com a ajuda de um motoboy. O rapaz já foi identificado e deve ser intimado para prestar depoimento nos próximos dias. O delegado responsável pelo caso espera agora descobrir onde a suspeita confeccionava os atestados. Essas pessoas estão comprando atestado falso, levando a empresa, concorrem a pena, a um crime muito grave, uma pena de 1 a 5 anos de prisão. Já declarou. As folhas que foram recolhidas pela polícia com as marcas da Prefeitura e do Hospital de Itaúna serão periciadas. A Prefeitura informou que vai abrir processo administrativo para investigar se algum funcionário facilitou o acesso da mulher aos documentos. A ausência de testemunhas provocou o adiamento do julgamento dos acusados de matarem um advogado no bairro Castelo em 2013. Jaime Eulálio de Oliveira foi morto na porta de casa com mais de 30 tiros. Estava tudo pronto para o julgamento. Familiares dos acusados, advogados e até o juiz do caso estavam no fórum. Mas na hora de começar, faltaram as testemunhas. As partes arrolaram testemunhas com cláusula de imprescindibilidade, ou seja, de indispensabilidade. Elas teriam que comparecer aqui no plenário para prestar o seu depoimento perante os senhores jurados. E algumas testemunhas se mudaram sem nos informar o endereço, não possibilitando a intimação dessas testemunhas para que comparecerem hoje. Davi Rafael de Oliveira, Douglas Miranda Martins e Luiz Henrique Nascimento, conhecido como Totó, são acusados de terem assassinado o advogado Jaime Eulálio de Oliveira. Ele foi morto na porta de casa em outubro de 2013, com mais de 30 tiros. Diz o Ministério Público, que acreditamos seja absurdo, que ninguém viveria ou morreria naquela região do 1º de maio sem a ordem de Luiz Henrique Nascimento Vale. E quanto ao advogado, por ser advogado dele, estendeu-se então ao Dr. Jaime esta aquiescência. Então, Luiz Henrique está sendo apontado como aquele que silenciou e permitiu a morte, o que é absurdo. Traição de confiança do bando. Esse seria o principal motivo pela morte de Jaime, segundo o Ministério Público. Em 2018, mais 2 rapazes e uma mulher que teriam participado desse crime foram absolvidos pela Justiça. O julgamento que aconteceria nesta segunda-feira, aqui no Fórum Lafayette, foi adiado para o dia 28 de agosto. Nós temos um grande número de julgamentos marcados, a pauta fica praticamente lotada. E a gente ter que achar uma nova data e desperdiçar essa data de hoje, tem um custo não só social, tem um custo financeiro também muito grande para o tribunal. Segundo as investigações, Jaime era advogado da quadrilha dos acusados e teria cobrado R$100 mil para defender o grupo. Ainda de acordo com o Ministério Público, o advogado teria informado que uma parte do dinheiro seria destinada à propina, que resultaria na suspensão de uma investigação, o que não aconteceu. Morreu hoje à tarde a mulher que estava dentro de um ônibus a caminho do trabalho e inalou fumaça de uma barricada de pneus queimados durante as manifestações da última sexta-feira na capital. Edi Alves Guimarães, de 53 anos, estava internada no CTI do Hospital Risoleta Neves. Ela havia dado entrada na sexta em estado gravíssimo, depois de ter tido uma parada cardiorrespiratória e de ser reanimada. Ela estava dentro do ônibus que teve que parar no cruzamento das avenidas Antônio Carlos e Abraão Caram, que estavam fechadas por causa da manifestação. Ela inalou a fumaça da queima de pneus e lixo, passou mal e teve que ser socorrida pela Polícia Militar.
O inverno está chegando e começa na próxima sexta-feira, dia 21 de junho. Na capital, os próximos dias devem ser de temperaturas baixas pela manhã e à noite. Segundo os meteorologistas, uma frente fria deve dar boas-vindas à estação no fim dessa semana. E a ausência de chuva também liga o alerta para os baixos índices de umidade relativa do ar, viu? Mas vamos ver agora como é que vai ficar o tempo nesta terça-feira em todo o estado. O céu fica parcialmente nublado no Triângulo Mineiro. Há névoa seca no norte do estado. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens e a névoa fica úmida no início da manhã. Em BH, mínima de 13 e máxima de 25 graus. Em Carbonita, os termômetros vão dos 10 aos 32. Oscilam dos 8 aos 27 em Ouro Preto. Ficam entre 9 e 26 em Itaúna. E em Ubá, mínima de 13 e máxima de 31 graus. Minas Gerais tem 74 mortes por dengue registradas este ano, de acordo com o último boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. A forma mais grave da doença é a hemorrágica. E vocês vão ver agora quais são os sintomas e quando procurar ajuda médica. O sangramento na gengiva é um dos sintomas da dengue hemorrágica. Vinícius, de 17 anos, teve uma inflamação na boca e logo procurou um médico. Quando eu escovo os dentes ou passo aparelho, eu começava a sangrar e eu não achava isso normal, entendeu? Aí me preocupava por causa disso mesmo. Então isso é um sangramento que tem uma causa aparente, que é essa pequena inflamação que ele está aqui. Por falta de escovar adequadamente, está usando aparelho, isso pode acontecer. Agora, aqui em cima, se eu apertar, ele tem uma gengiva saudável, com uma característica saudável. Se eu apertar, olha, não sangra, não tem nenhum ponto de sangramento. Mas se ele estivesse com dengue, na hora que a gente apertasse, ia drenar sangue, porque estaria com uma baixa do número de plaquetas. A prevenção é muito importante para o diagnóstico precoce. Em mais de 60% dos casos de dengue hemorrágica, a doença se manifesta na boca com sangramento e muitas vezes sem motivo aparente. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 74 pessoas morreram neste ano em Minas Gerais com dengue hemorrágica. A cidade que teve o maior registro foi em Uberlândia, com 14 vítimas da doença. Belo Horizonte e Betim registraram 12 óbitos cada. A dentista alerta para que as pessoas fiquem atentas também aos outros sintomas da dengue hemorrágica, que é considerada a forma mais grave da doença. O sangramento gengival pode acontecer também na dengue clássica e também pode acontecer a presença de pontos avermelhados, né, que a gente chama de petex, são umas manchinhas vermelhas na mucosa da boca. Pode ter uma mucosa mais avermelhada e mais engrossada e esse ser o único sinal que a pessoa apresenta associado a um mal-estar, um corpo dolorido, aquelas coisas. Minas Gerais é o segundo estado no Brasil com o maior número de casos de agressão contra idosos, perdendo apenas para São Paulo. Os dados foram divulgados pelo governo federal. Em Minas Gerais, houve aumento nas denúncias de violência contra o idoso de pelo menos 22% entre os anos de 2017 e 2018. O crescimento está acima da média nacional, que foi de 13%. O jornalismo da Alterosa vem mostrando esses casos. É covardia realmente, né? Covardia. Tem que fazer. As marcas da violência ficaram espalhadas pelo corpo e gravadas na memória de seu Jorge. Ele estava com um porrete, né? Aí começaram a dar porretada para todo lado. Muitos idosos são vítimas de criminosos. Na zona rural, eles são alvos. Normalmente, os bandidos agem durante a noite, surpreendendo as vítimas. Na rua, por frente, e aí chegou o outro e jogou para dentro da porta da venda, me derrubou lá e pedindo dinheiro. Eu falei, o dinheiro está no bolso. A pesquisa do Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos considera todo tipo de violência contra a pessoa idosa, como violência psicológica, física, negligência e o abuso financeiro, como mostrou o repórter Cadu Lopes em um caso na cidade
cidade de Paraguaçu. Uma idosa de 74 anos aqui da cidade de Paraguaçu caiu no golpe do falso sequestro. De acordo com a polícia militar, um bandido ligou para o telefone da vítima e disse que ele estava com o filho dela, que havia sequestrado o filho dela e que iria matá-lo se ela não depositasse uma certa quantia em dinheiro. O Estado informou que encaminha todos os casos de violência contra pessoas idosas para as redes de proteção e também promoção dos direitos nos municípios onde as vítimas moram. As denúncias são feitas pelo Disque 100. Daqui a pouco, logo depois do intervalo, nós vamos mostrar que uma casa de apoio que acolhe pacientes e familiares que vêm do interior à procura de tratamento médico está precisando de ajuda. Nós voltamos já já. Uma casa de apoio que acolhe pacientes que vêm do interior para fazer tratamento de saúde na capital está precisando de ajuda. Com as contas de luz e água atrasadas, a casa Mamãe Vovó, que funciona no bairro Nova York, região norte de BH, ameaça fechar as portas. Esta é Dona Fernanda, também conhecida como Vovó Solidária. Com seus 61 anos e muita purpurina, ela administra há quase 4 décadas a casa que é conhecida por levar carinho e acolhimento a pacientes com câncer ou soropositivos. A casa não cobra nenhum valor, as pessoas têm toda a infraestrutura aqui de banho, de alimentação, tudo assim pela solidariedade. Mas esta casa de acolhida cheia de amor é fruto de uma dor que a vovó carrega até hoje. Fernanda perdeu a filha e o marido vítimas de câncer, mas foi desse tombo da vida que ela tirou forças para estender a mão ao próximo e criou a Casa Mãe Vovó Solidária. Mas hoje é a instituição que precisa de muitas mãos estendidas para continuar acolhendo a quem necessita. Com aluguéis, com água, luz, telefone, está completamente no vermelho e corre sim o risco de fechar. A casa, além de oferecer estadia para os pacientes, serve de moradia fixa para LGBTs que estão em situação de abandono. Ela é uma casa que tem uma sigla LGBT, que foi fundada por uma LGBT, que era minha filha, uma trans, mas ela acolhe crianças, mãe vem com filhos, o marido com a esposa. Então é uma casa que eu quero mostrar que somos todos iguais. Quando a gente chega aqui, primeira informação que me passaram aqui dentro foi porque aqui era uma família, e realmente é uma família. Aqui dentro dessa casa eu tenho uma vida que eu não tinha nem na minha própria casa. Há cerca de um ano, as dificuldades financeiras aumentaram, porque o número de doadores diminuiu e manter as portas abertas ficou cada vez mais difícil. Precisaríamos de toda ajuda, né? Até ajuda financeira também, né? Como a ajuda de alimentos, higiene pessoais, né? Quem quiser ajudar pode ligar para o telefone 3455-9504, DDD é o 31, ou pelas redes sociais da Casa Mãe Vovó Solidária. O JA termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 7h15 da noite. Uma ótima semana para vocês e até lá. Tchau!